Começa como? Vai, já, só vamos... Já. Ah, pensei que você ia dar o ok aí, pô. Foi mal. Fala, minha rapaziada, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu também não sei, Biris. Tem algumas pessoas que vê esse vídeo à noite, né? Pessoas que vê à tarde, de manhã. Ou pessoas que vê dirigindo, né? Então, licença, você que vamos entrar no seu carro, dentro da sua casa, dá licença pra nós entrar, né? Exatamente isso. Gente, estamos começando mais um episódio do podcast da Adebras Atlanta. E hoje, Biris, nós temos um convidado super especial, Foi Biris. muito difícil marcar uma agenda com esse homem. A agenda dele tava lotada, Tava né, lotado Biris? demais, o schedule desse homem é terrível, PH. Ô, Biris, nós estamos falando de quem, Biris? Dele mesmo, Dele quem, Biris? Bruno Teles. Ah, Eu quero salva de palmas, plateia. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo a esse podcast, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos o senhor aqui. E a primeira pergunta que nós queremos fazer, quem é o Bruno Teles, né? Amém. Prazer é todo meu. Muito obrigado por estar aqui. O convite foi, assim, chegou na hora boa, né? E amo demais o Gabriel, né? Um cara que fala muito no meu coração. E muito obrigado. Obrigado pelo pessoal da produção aí. Lindo aqui, viu? Muito lindo. Então, eu sou o Bruno Teles. Eu sou um dos pastores da Lagoinha, church aqui de Marieta. Moro aqui nos Estados Unidos há 11 anos. Vim pra cá com uma ordem de Deus, né? Estamos aqui, eu e minha família, sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos e uma neta, né? Não parece, mas né? Uma neta. Graças a Deus estamos aí nesse país ganhando vida, cidades e nações e somando para o reino de Deus e tá sendo uma experiência sobrenatural, tá sendo muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, um pouco de mim. E eu creio que vai ser um tempo legal. Muito obrigado mesmo. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz mesmo. Lindo aqui, tá? Foi além do que eu imaginava. Bênção demais. Sem perca de tempo, então, pastor, divide uma experiência que o senhor teve ao longo do tempo. Como a gente estava conversando antes aqui, né? Eu tenho algumas coisas minhas que é meio louca, né? Uma delas é... O dia que eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus, eu tenho que ir pro meu banheiro. É incrível, né? A Bíblia fala, entra pro seu quarto, né? Eu tenho que entrar pro meu banheiro. Né? E é incrível que isso aí já é Deus da adolescência, né? Desde pequeno, que sempre que eu entro pro meu banheiro, que eu ligo o meu chuveiro, que eu tô ali, eu e Jesus, e o Espírito Santo e o Pai, eu ouço a voz de Deus. E ali, a maioria das palavras que eu tenho hoje nasceu ali dentro. É incrível, né? O pessoal ri e fala... Minha esposa... Quando eu entro pra lá, ela já fala, ixi, ali é 1 hora, 2 horas, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, a Clarinha, que eu já falo, filha, nem bate na porta, né? Que agora é o momento do papai. Mas, enfim, eu queria compartilhar com vocês hoje aqui algo que Deus falou comigo há 1 mês atrás. Muito forte, Deus faz algumas perguntas para mim ali dentro, Deus traz algumas revelações. Numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre outros temas, né? Mas algumas revelações bíblicas que Deus traz para mim ali que abre um leque muito grande na minha vida, no meu ministério e tudo muda. Uma delas agora foi há 1 mês atrás, que eu entrei para tomar um banho e logo que eu liguei o chuveiro, eu escutei audivelmente a voz do Espírito e ele me fez uma pergunta. O próprio Cristo. Ele falou, Bruno, você acha mesmo que realmente é vocês que me aceitam? Por que ele fez essa pergunta? Eu tinha vindo de um culto. E esse negócio de subir no altar e quem quer aceitar Jesus, isso sempre mexeu comigo. Eu falo, como assim aceitar Jesus? Isso sempre mexeu muito comigo. Eu falo, aceitar Jesus, cara? Como assim aceitar? Eu aceitar ele? Quem sou eu para aceitar Jesus? Isso sempre mexeu comigo, mas eu nunca levei isso para frente. E agora, 1 mês atrás, o Espírito me pergunta, você acha mesmo que é vocês que me aceitam? Que bom. Você me aceitou. Muito obrigado, Bruno. Vocês me aceitaram. Você me aceitou. Ótimo. Que bom pra mim. Tô muito feliz. E aí Deus pegou e... Eu vou citar um exemplo. Falei, pai, como que é isso? Por quê? Né? E ele falou assim, eu vou te mostrar o que é a diferença entre aceitar
e entregar. E aí ele pegou e me deu um exemplo muito claro, cara. Ele perguntou e falou para mim, quando você vai comprar um carro, você vai ler os termos, né, da compra do carro. E quando você chega lá embaixo, tá escrito o quê? Eu aceito, mas você só vai aceitar se foi bom para você. Se tá dentro das suas... tá pegando, né? Se foi bom para você. Ah, tá bom para mim, tá do jeito que eu quero, tá ótimo, beleza, é isso mesmo, eu aceito. E quando você aceita, você assina ali. Uma pergunta, depois que você assina e você aceita, você tá esperando o que agora? O que você espera que a concessionária faça? Só entrega. Entrega. Entrega a chave, né? Entrega. Por quê? Porque o termo estava de acordo com a sua vontade. Estava do seu jeito, estava do jeito ótimo. Para mim está excelente. Então agora eu aceito, eu pago e agora eu quero que você me entrega o meu carro. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, ele falou comigo mais ou menos assim. Quando vocês fizeram a bagunça lá em Gênesis, quando vocês bagunçaram tudo, o meu pai olhou para a terra e até a cruz ele estava lendo o termo. Olha só, isso é o Espírito Santo conversando comigo. Ele estava lendo o termo. Ele pensou até em desistir, mas ele leu bem o termo. E quando ele terminou de ler tudo, ele falou, cara, eu vou aceitar esses caras. Eu vou aceitar essa turma. E ele envia Jesus. Olha só. E ele envia Jesus. E quando ele envia Jesus, ele falou, agora eu vou enviar o meu filho. Ele vai pagar. Ele vai pagar agora. Eu aceitei, ele vai pagar por eles, com um alto preço. E ele envia Jesus, Jesus vai para a cruz e Jesus paga um alto preço por mim e por você. O que Deus está esperando agora? Só entrega, né? E quando o Espírito Santo falou isso para mim, cara, ele falou, essa é a diferença. É por isso que hoje a igreja está cheia de pessoas que aceitam Jesus, mas volta para casa igual ou pior, ou nada muda. Porque eles somente aceitaram. E qual que é a diferença de aceitar e entregar? Quando eu aceito, mas tem que ser do meu jeito. Quando eu aceito, tem que ser favorável para mim. Agora, quando eu entrego, não é mais do meu jeito. E foi isso que Deus fez quando enviou Jesus. Ele pagou um alto preço. Agora ele está esperando que nós que a gente entregue para ele aquilo que é dele. O que é dele? Eu e você. E quando eu entrego a minha vida para ele, não é mais eu que vivo, mas é ele que vive em mim. E quando eu entrego, já não é mais do meu jeito. Exemplo, se eu te entregar agora esse celular aqui, já é seu, não é mais meu. Eu entreguei, eu não tenho mais direito sobre ele. Mas o que acontece é que quando Deus falou isso comigo, eu fui olhar para a igreja, ao mesmo tempo eu me entristeci muito, porque quando o Espírito falou, cara, é por isso que a igreja está cheia de pessoas que aceitam, volta para casa do mesmo jeito e continua a vida do mesmo jeito. Porque elas só me aceitaram. Aceitaram o quê? O que eu posso dar para elas. O que eu posso entregar para elas. Elas me aceitaram porque está sendo prático para elas, está sendo bom para elas. Mas elas não se entregaram. Por quê? Porque a partir do momento que elas querem entregar para mim a vida delas, não vai ser mais o jeito delas, não vai ser mais... Quem vai agora cantar a pedra sou eu. Agora vai ser do meu jeito. E é por isso, até anotei isso aqui, é lindo demais. Um grande exemplo disso é o jovem rico. Hã? Gosto. Gostou ou não? Demais. Um grande exemplo disso é o jovem rico. A gente tem 2 encontros na Bíblia que é sobrenatural, Gabriel. Um é do jovem rico e o outro com Pedro. Jesus encontra com os dois. A situação do jovem rico, quando Jesus encontra com ele. Tem Bíblia aí, não? Rápida. Tem. Abre aí. Mateus 19:16. A gente tem tempo para ler Bíblia? Tem. Aqui é um podcast cristão. Aqui o que vai ter tempo é Bíblia. Eu deixei minha Bíblia no carro. Mateus 19:16. Só para deixar bem claro que... Essas bíblias de teólogo é difícil, porque o Mateus delas é lá no fundo. Isso. Mateus 19. Mateus 19:16. Leia para nós aí. Isso é a Bíblia de crente mesmo. Mateus 19:16. Vamos lá. 19:16. Eis que vindo alguém disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? Aí Jesus disse: Por que tu chamas-me de bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Só um minuto.
Aí, você vai continuar, só um minuto. Primeiro ponto aí, Deus já falou para ele assim, ó, cara, deixa eu falar para você, não tem nada que você faça que é bom. Não tem nada que você tenha que é bom. Bom é meu Pai. Continua. Aqui Jesus já deu já colocou ele meio no lugarzinho dele. Deixa eu separar o que é bom e o que não é. Vamos lá. Aí ele continua. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? E Jesus disse, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai, honrarás a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Continua. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado. Pronto, só um pouquinho. Ele podia ter terminado por aí. E ter falado, né? Tá certo, Jesus. É isso mesmo, né? Tal, beleza. Mas ele podia ter parado por aí. Mas ele quis pegar Jesus. Ninguém pega Jesus, né? Então, tudo isso eu já tenho feito, jovem riso. Tudo isso eu já tenho feito. Ou seja, até aqui eu aceito. Até aqui eu aceito tudo que você tem para mim. Até aqui eu aceito. Mas continua o versículo. Eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Olha só. Só que antes vem e me segue tem um ponto, ok? Olha para você ver. Quando ele fala tudo isso eu já tenho feito, ele está falando, Jesus, até aqui eu aceitei, estou cumprindo a regra, está tudo certo. E ele pensa assim que vai parar por ali e Jesus vem com um prato lindo para ele. Você tem feito tudo isso? Que bom, cara, que legal. Que bom que você tem feito tudo isso. Amém, glória a Deus. Quase que Jesus falou em línguas ali, né? O que acontece? O negócio é que o versículo continua. Ele falou, então agora vai e vende tudo que você tem. O que Jesus estava falando ali? Agora vai e entrega tudo que você tem. Porque aí tem um ponto e depois ele continua. E siga-me. Por que tem esse ponto? Porque eu só posso seguir Jesus se eu entregar tudo. Eu só consigo seguir Jesus se eu entregar tudo. Se eu aceitar, eu não consigo seguir Jesus. Porque se eu aceitar, eu vou ter que levar o que é meu. Você está entendendo isso? Então, quando chegou ali, Deus bota um ponto. Beleza. Jesus falou, então ok, agora só falta uma coisa. Entrega. Entrega tudo que você tem. E agora você pode me seguir. E a Bíblia fala que ele se entristeceu, e algumas versões falam que ele se afastou de Jesus, porque ele tinha muitos bens. Ou seja, a igreja está dessa forma. Infelizmente, a gente aceita tudo que Deus pode nos dar, nós aceitamos tudo que Deus pode fazer, entendeu? Mas quando chega a parte de entregar para realmente seguir Ele, ali termina o meu relacionamento com Jesus. Ali termina o meu relacionamento com Jesus. Não, até aqui, peraí, tudo bem, você é legal, você cura, você faz tudo por mim, você me dá casa, carro, comida, saúde, tudo, mas peraí, agora entregar tudo para seguir você? E aí é um ponto que, muito sério, isso tem mexido muito comigo essa palavra, eu ainda tenho montado, tenho mastigado ela todos os dias, porque ao contrário de Pedro, olha só isso, pega essa, Gabriel, quando Jesus encontra com Pedro está numa situação diferente do jovem rico. Ele está numa situação de escassez. Ele está numa situação de escassez. Está ali passando uma dificuldade louca. A noite inteira trabalhando e nada, meu irmão. Nada. Aí chega nosso mestre. E enche o barco de Pedro. Pedro obedece. Pedro primeiro teve que aceitar. Pedro primeiro teve que aceitar. Aceitar o quê? A ordem de Jesus. Pedro, joga a rede, Pedro. Joga a rede. Beleza, vou aceitar. Porque é você que está falando, eu vou fazer. Pedro aceita e joga. Só que Pedro não fica só no aceitar. Depois que Deus enche o barco de Pedro, depois que Deus prospera Pedro, ele fala o que para ele? Pedro, quer me seguir? Deixa tudo. Entrega tudo. Entrega e me siga. Por quê? Porque você não pode servir dois senhores. Tá entendendo? Você não pode servir dois senhores. Porque Pedro ali no momento podia falar, cara, agora eu já era um bom empresário, agora eu fiquei mais ainda. Agora não. Mas ali a Bíblia fala que imediatamente ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele entregou tudo e seguiu o mestre. Da mesma forma com Abraão. Abraão aceitou tudo de Deus. Abraão aceitou tudo de Deus. Mas o momento que Deus falou, Abraão, entrega,
Abraão foi ali e concluiu aquilo que realmente Deus quer de mim e de você, uma entrega. É por isso que hoje a gente vê muitas... É muito fácil você identificar uma pessoa que aceita Jesus e uma que entrega. Por isso que hoje nos meus apelos eu não falo mais você quer aceitar, você quer entregar a sua vida para Cristo. Você quer entregar a sua vida para Cristo. Hoje você vê uma diferença muito grande se você consegue conectar uma pessoa que aceitou Jesus e outras que entregou para Jesus a sua vida. A que aceita, ela vai nos cultos de domingo adorar a Deus. Os que entregam, vai adorando. E hoje é muito fácil você detectar a pessoa que vai adorar e a que vai adorando. A que aceita, ela vai nos domingos buscar os seus direitos de filho de Deus. A que entrega, não, ela vai o quê? Entregar mais ainda. Pastor Bruno, mas quando a pessoa entrega, obviamente, quando a pessoa ela entrega a sua vida a Cristo, ela carrega consigo alguns pesos espirituais, alguns problemas, alguns traumas. E tem algumas pessoas que, inclusive, estão nos assistindo agora, Pastor Bruno, Amém. Que tem esse medo. O meu peso é muito grande para me entregar na mão de alguém que é muito santo. E aí que mora a dificuldade. O senhor falou 2 exemplos aqui, um exemplo de Pedro e um exemplo do jovem rico. O interessante é que o jovem rico, ele conhecia, sabia tudo, conhecia de todas as leis, só que mesmo ele conhecendo, faltavam algumas coisas. Sim. E o texto fala que Pedro não conhecia. E Pedro entregou. Então, assim, eu queria, Pastor Bruno, que o senhor se desse uma palavra para essa pessoa que tá carregada, que por hora tá pensando assim, é muito pesado para mim. E eu também não tenho coragem de entregar tudo que eu tenho na mão do mestre. Dá um conselho, pastor. Amém. Primeira coisa, para essa pessoa, eu quero dizer que é o seguinte, você precisa entender a paternidade de Deus. Você precisa entender que Deus não é só o seu Deus. Quando eu trato Deus só como Deus, eu trato com sacrifícios. Porque eu acho que eu preciso me sacrificar ou sacrificar algo para mim ter acesso a Deus. Então, quando a pessoa não entende a paternidade de Deus, sempre vai tratar Deus como sacrifício. Mas eu quero te dizer o seguinte, Deus não é só o seu Deus. Talvez é por isso que você não acessou na totalidade. Você não acessou na totalidade a palavra, você não acessou essa comunhão com Deus, porque você trata ele só como Deus. A partir do momento que você tratar ele como pai, e é isso que ele é, pai, você não precisa mais pedir licença, porque para pai você não pede licença, pai você tem acesso direto. Você está entendendo? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, Jesus fala, seja santo como eu sou santo. O que ele está dizendo para você aqui? Cara, que não tem... Ele te fez para ser igual hoje. Se você fez uma pergunta legal, a pessoa às vezes tem medo de se entregar, porque acha que é demais. Mas deixa eu te falar. Eu vou responder isso com uma frase muito forte. O céu não é o seu destino. E nunca foi. O céu é a sua origem. A gente veio de lá e para lá a gente vai voltar. Em Gênesis, Deus falou o quê? Jesus, Pai e Espírito Santo sentou e vamos ter uma conversa aqui. Vamos fazer alguém imagem e semelhança a nós. Para começar, você tem que entender que você é igual a ele. E que ele formou você com as mãos dele e soprou em você o fôlego de vida. Quando ele sopra, tudo que está dentro dele vai para dentro de você, ou seja, você é igual a ele. Então você não tem que ter medo de se entregar a Deus. Ao contrário, você tem que se lançar, porque até falo que ministério é como pular sem paraquedas, né? Ministério é como pular sem paraquedas. Você tem que só que saltar e crer que tem uma mão ali que vai te sustentar. Então entenda Deus como pai e você não vai ter mais medo de se entregar totalmente para ele. Não vai ter mais medo de se entregar totalmente para ele. Olha só o que diz em Romanos 10, 8, 9, 10. Aquele que confessar. O que significa a palavra confessar? No original, aquele que se entregar. Quando você está na frente de um juiz, você está na frente de um policial te ou para um bandido, né? Nós não, para um bandido, né? O que ele fala para ele? Cara, confessa logo, mano. Fala, a gente já tá sabendo. Confessa, é melhor para você, confessa. O que o juiz espera? Que você confesse. O que é confessar? Entrega logo, mano. Vai ser mais fácil para você. Entrega logo. Então essa palavra que Romanos 10, 8, 9, 10 diz, aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Tudo que ele está esperando é isso, que você confesse ele.
O confessar é Deus, eu estou me entregando para você. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, esse medo que você me perguntou, que as pessoas têm, e eu convivo muito com pessoas assim. Aliás, vindo para cá, eu tive uma situação com uma pessoa exatamente com esse medo, né, de se lançar. Porque, na verdade, não é um medo, é o pecado que afasta as pessoas de Cristo. É o desejo pelo pecado. Principalmente nesse país que a gente vive aqui, né, que a gente acha que a gente tem tudo e chega tudo muito fácil na nossa mão e nós não precisamos mais de Jesus. Então tudo se torna muito fácil. Mas a gente entende que quando chega um problema de saúde ou quando chega um problema financeiro que aperta muito alguma coisa, a gente corre para ele. Porque a gente entende que é nele. Então se a gente entende que é nele, por que não eu não viver logo nele e para ele? Então esse entregar é isso. E aí esse é o problema da igreja. As pessoas que aceitam, elas estão fazendo de Deus um amuleto. Quando eu precisar de algo mais sério, eu procuro ele. Mas até então, tá tudo certo, eu vou sozinho. Tava até conversando com ele ali agora. É por isso que, cara, quando eu chegar no céu, assim, eu sei que Paulo foi o cara, né? Pedro, né? Mateus, cara foi top, mas eu quero chegar, cara, eu quero sentar com Moisés, cara. Eu quero sentar com Moisés. Eu quero olhar, cara, que loucura, mano. Que ousadia é essa, cara? De você chegar tete a tete com o pai. E ter ousadia de falar, cara, não vou sem você, mano. Eu não vou sem você. Deus, tá bom, Moisés, vamos lá. Tá bom, tá certo. Não é assim, não. Tô parafraseando aqui. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Como se Moisés tivesse... Não, tô entendendo seu coração, seu pensamento aí. Não é assim. Você tem que ir comigo. Tava acostumado com a presença, né? Você tá entendendo? Cara, se essa presença que eu sinto, que eu senti a vida inteira, que queimando do meu lado, essa loucura, sabe? Do meu lado, essa coluna, sabe? Se esse negócio não tiver comigo, eu não vou, o povo é seu. Você tá entendendo isso, cara? Isso é um cara que se entregou, é um cara que não tem mais vida. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que perder. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, a ganhará. Cara, a vida de um crente é isso. É perder para ganhar. É sair da fila da vitória e entrar logo na fila da morte, cara. O que nós estamos precisando é morrer. Vitória a gente já tem, bênção a gente já tem. O que mais me deixa louco hoje infelizmente, eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu não culpo meus pais nem os antigos. Tem muita gente, sabe, cheia do Senhor, fizeram muita coisa, mas ensinaram muita coisa errada. E que passaram para outra geração e foi passando, e foi passando, e foi passando. E até hoje a gente vê gente na fila da vitória fazendo voto para campanha para ser abençoado. Pelo amor de Deus, cara. A Bíblia fala que nós já somos, sabe? E outra coisa, se eu já sou alguma coisa, eu não preciso mais preocupar com ela. Então eu tenho que sair logo dessa fila da vitória, entrar para a fila da morte, morrer logo para mim e viver para Cristo, para que Ele possa não só me usar, mas me possuir. Porque tudo que Ele quer não é só te usar, Ele quer te possuir, para que você seja cheio da glória dEle. E, sabe, e transborde essa glória por onde você passar. Pastor, você falando do filho pródigo de Pedro, eu entendo que tem duas gerações, né? Aquele que busca Deus ou Jesus nas alturas dos pés e nas alturas das mãos. Uhum. Porque quando eu vejo isso, eu lembro da história daquele cego Bartimeu, né? Uhum. Havia uma multidão que estava seguindo ele, Jesus, e não fez ele parar. E Jesus ouve Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E automaticamente ele para. E eu acredito que o que faz parar Jesus Jesus ouvir Jesus, filho de Davi. Jesus para, eu acredito que ele fala, mano, alguém me conhece. Conhece a minha origem, né? Da onde Conhece que a eu minha vim, né? origem. Isso, conhece a minha origem. Então há duas gerações nos tempos atuais. Uns que buscam Jesus nas alturas das mãos e outros que buscam Jesus nas alturas dos pés. Uau. Quem busca Jesus nas alturas das mãos está preocupado com aquilo que ele pode proporcionar. É os que aceitam. Mas quem busca Jesus nas alturas dos pés está querendo relacionamento com ele, né? É o que tá faltando hoje, eu acredito que seja relacionamento, né? O senhor falou muito bem quando Moisés, ele disse que se sua presença não for comigo, eu nem saio daqui. Uhum. Eu lembro de Davi, que Davi vai olhar e vai falar assim pra Deus, assim, ó, só pode tirar tudo de mim, pode tirar meus filhos, pode tirar minha esposa, mas uma coisa só não tira, o seu espírito. Uau.
Porque se o Senhor tirar o seu espírito, já era. Uau. Porque ele entendeu o que é relacionamento. Relacionamento é, eu tô passando por dificuldade, mas ele tá comigo. Amen. Eu tô em crise, mas ele tá comigo, né? Então é sobre isso, ter relacionamento. Eu acredito, pastor, o senhor, não sei se o senhor acredita que o que tá faltando hoje é isso. A pessoa se entrega, ok, cheguei num ponto legal, me entreguei. E agora existe um outro problema. O problema é de se relacionar. Porque eu me entregar não significa que eu me relacionei. O senhor pode dar esse celular na minha mão, como o senhor utilizou ele como exemplo, mas se eu deixar esse celular parado na gaveta lá da minha casa, o senhor apenas me entregou, mas eu não estou fazendo uso disso. E as pessoas precisam começar a entender isso. Que quando você entrega, você está falando, Deus, eu entrego meu espírito em tuas mãos, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Mas aí a gente precisa estar à disposição dele. Né? O que você está falando aí me lembra uma coisa. É muito interessante isso que você falou aí, porque Deus está falando. Toda promessa, escute isso. Por que Deus fala tanto, profeta já confirmou tanta coisa para a pessoa e vive confirmando a mesma coisa? A cabeça da pessoa já está cheia de marca, de tanto receber palavra. E a pessoa ainda quer confirmação. E eu sempre falo que toda promessa, ela procura um lugar de obediência. Repete isso aí, pastor. Toda promessa procura um lugar de obediência. Mas por que eu tenho tanta palavra e nunca se cumpriu? Onde você está? Onde eu e você está para que as promessas se cumpram? Ah, foi Deus mesmo que falou? Não, testificou em mim. Testificou, não, é isso mesmo. Até porque eu falo que uma pessoa me perguntou assim, como é que você sabe se a profecia vem de Deus ou não? Se a palavra profética de sabedoria vem do Senhor ou não? Falei, cara, Deus não é um Deus de bagunça, né, nem de dúvidas. A palavra profética, ela sempre vai vir depois que ele já falou com você. A não ser que seja algo direcionado. Fora isso, ele sempre vai falar com você antes. Então, toda promessa, ela procura um lugar de obediência. Um lugar onde ela possa achar um espaço para que ela possa se cumprir em você e através de você. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira vivendo de promessas e promessas e promessas, mas as promessas não se cumprem, porque o meu posicionamento não deu espaço para que Deus olhe e fale, não, agora dá para fazer, agora dá para agir. É por isso que a gente, às vezes, se revolta com Deus, porque a gente quer muito dele, a gente quer aquilo muito, mas Deus fala, se eu te der agora, eu te mato. Se eu te der agora, você morre e mata uma geração. E é por isso que Deus, por esses dias, está parando muitos homens. Entendeu? Porque quando a promessa não começa a achar um lugar de obediência, um lugar de santidade, de entrega total, é impossível que Deus libere tudo que ele precisa liberar para que ele faça em você e através de você. Eu vivo isso como exemplo na vida, entendeu? O posicionamento seu com Deus, igual você acabou de falar, o seu posicionamento com Deus vai abrir esse mundo espiritual para que as promessas de Deus se cumpram. E por isso, talvez elas nem se cumpram de uma vez, porque eu acredito que cada estação é uma porta. Eu acredito nisso. A gente acha que é insuportável. Foi para Paulo, foi para João. Para nós, então, imagina. Então, eu acho que cada estação é uma porta. Eu vou citar mais uma frase forte, não sei se vocês vão concordar com isso. Eu tenho de Deus o quanto ele tem de mim. Eu tenho de Deus o quanto ele tem de mim. Entendeu isso? Ou seja, aí Deus fala, cara, você já tem tudo de mim. O quanto eu tenho de você. Só que eu quero ter você. Só que você precisa entrar nesse lugar para que juntos a gente possa fazer juntos. Porque todo mundo pensa, a gente ouve falar muito assim, Deus quer me usar, Deus quer me usar. Não, cara, essa palavra usar, eu sou meio polêmico com esses negócios de palavras. Se você pegar essa palavra usar, é um negócio meio assim, meio estúpido, né? Eu vou usar você. Como assim você vai me usar? Então eu falo que Deus, ele quer possuir você, ele quer estar com você. Até porque Deus não te chamou para trabalhar para ele, Deus te chamou para estar com ele. E estar com Deus é trabalhar com Deus. E o problema é esse, que tem muita gente trabalhando sem Deus. Tem muita gente que está nesse lugar que estão fazendo na força do seu braço, do seu intelecto, e está indo sozinho. E acha que porque a igreja está cheia e tudo está dando certo, está sendo aprovado pelo Senhor. E nem tudo que está dando certo está sendo aprovado por Deus. Entendeu? Nem tudo. Estava falando para ele aí agora. Eu não fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para fluir, cara.
Porque para pregar é fácil. Pregar eu abro aqui. Bruno, prega aí sobre santidade. Ok. Eu vou aqui no Google, ou vou lá na Bíblia, santidade. Aparece vários textos. Programa uma pregação. Vou ali e falo. Aí eu vou lá todo eloquente com a banda e prego e pá, uma palavra linda, não sei o que. Nada acontece. O enfermo não é curado. Não tem batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Não acontece nada. Aí chega a irmãzinha do coque lá, que não sabe nem ler a Bíblia direito. Aleluia, a igreja. Por quê? Justamente por isso. A promessa, o desejo do Senhor, a unção, a glória do Senhor, ela procura um lugar de obediência. Um lugar de sede. Sabe? Um lugar de loucura, de desespero. Aquele cara, aquela mulher que dorme desesperada e acorda mais ainda pelo Senhor. Entendeu? Então, eu acho assim que é algo que a gente tem que... a gente mesmo tem que se cuidar. A gente mesmo tem que se cuidar para que a gente esteja sempre nesse lugar. Para que Deus possa achar liberdade em mim. Um exemplo, eu fui na casa de uma pessoa agora, levar minha esposa para tomar uma injeção. Ok? Paulo, o que Paulo fala sobre as oportunidades? Né? Para a gente não perder elas. Eu falo já assim, pai, eu quero criar oportunidades, se for o caso. E a gente chegou lá, ela aplicando a injeção. Na hora, se eu sou um cara que eu só aceitei ou que eu estou vazio do Senhor, que eu estou sem me relacionar com Deus, jamais eu ia pensar assim, cara, eu cheguei lá e já fiquei sensível ao Espírito para saber o que estava acontecendo ali na casa daquela mulher. Rapidinho, meu pastor, rapidinho. Vamos pro comercial? Vamos lá, porque tá, né? Tá pegando. Antes da gente ir pro comercial, eu quero dizer pra você que está nos acompanhando, aproveita, Bires. Aproveita pra se inscrever. Se inscreva no canal, gente. Aperta o sininho aqui pra você ser notificado toda vez que você receber um vídeo novo. Quando nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Bires, pastor, é uma das primeiras vezes que a gente vai pro comercial... Extasiado. Hoje nós sempre vamos pro comercial com aquela alegria, mas, gente, nós somos felizes. Só que tá acontecendo, o ambiente aqui tá diferente. Amém. Glória a Deus. Glória. O ambiente Jesus tá aqui. Realmente, a presença de Deus é uma presença muito forte aqui nesse ambiente. Que muitas vezes a gente não entende. A gente acha que vai fazer apenas um podcast, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está ali. Aleluia. Indiferente do que está sendo tratado aqui, Deus está neste lugar. Então a gente vai pro comercial muito rápido. Vai passar os nossos... as pessoas que nos apoiam. E nós já voltamos, pastor. Em 2 minutinhos nós retornamos. Deus abençoe, Fica gente. conosco. Fala, galera, voltamos aos nossos comerciais. Vocês ficaram agora com nossos patrocinadores, aqueles que têm feito esse podcast chegar em lugares inacessíveis, né, velho? Exatamente. Você que ainda não é um patrocinador desse programa, desse podcast, eu quero convidar você a ser um mantenedor dessa obra, né, Um Bíblia? ajudador, ó. Faz a mágica, Existe. Ah, a mágica? Já fica mágica. eu gosto da mágica. Bim. Você viu que apareceu aqui? Apareceu um QR Code. Com esse QR Code, o que você faz, Bíblia? Você vai catar seu smartphone agora, vai entrar na câmera, né? E vai Isso. apontar pra esse QR Code. O que vai acontecer, PH? Esse QR Code ele vai aparecer como se fosse uma calculadora pra você. Vai aparecer alguns números e vai direcionar você direto pro seu banco. E aí você vai digitar alguns números de 1 a 0. Aquilo que você quiser. Quando Deus te abençoar, você fala, não se limita. Não limita Não se Deus. limita. Não se limita. Mas nós queremos realmente agradecer, Bires, a todas as pessoas que têm contribuído com esse projeto. Que tem entendido, né? Que tem entendido que esse projeto tá indo a lugares que nós não acreditamos. E hoje nós iríamos gravar um vídeo de agradecimento, inclusive vai sair na próxima, no dia seguinte, na sexta-feira vai sair um vídeo nosso de agradecimento para os nossos 105 inscritos, Bires. Não, plateia. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Façam muito barulho. Exatamente, nós temos apenas 30 dias de podcast. 30 dias. Nós temos quase 90 mil pessoas que acessaram o nosso Instagram,
Instagram. Nós temos mais de 2.000 visualizações no YouTube. E agora nós chegamos à meta de 105 inscritos no YouTube. A glória não é nossa, nós queremos deixar muito claro isso, que a glória sempre será de Deus. Se eu não estiver aqui, se o Biro não estiver aqui, se o nosso convidado não estiver aqui, a presença de Deus estando aqui é o que vale. E começamos isso daqui desacreditado. Desacreditado. Pra quem não Nós sabe... só tínhamos o quê, PH? Nós só tínhamos uma palavra. Uma palavra e um smartphone. Exatamente. E quem tem uma palavra, já dizia o Bires, tem tudo, né, Tem tudo. Bires? Quem tem uma palavra, tem tudo. Então, quando você contribuir para esse projeto, você tá falando assim, olha, eu creio e quero fazer com que esse podcast vá a lugar mais alto. Melhor do que isso, eu quero que a palavra de Deus vá a lugares aonde eu não consigo ir. Existem 3 tipos de fazer missão. Você faz missão indo, você faz missão orando e você faz missão contribuindo. Então, seja contribuir nessa obra que nós temos certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Hoje nós estamos com um pastor muito, mas muito importante, que tá trazendo uma palavra. Vocês viram, nós fomos pro comercial e nós voltamos. Eu tive que tomar muita água. Você vê que minha garrafa tava cheia. A minha tá vazia também. Agora já tá vazia porque nós tivemos que se hidratar, né? Se hidratar. Mas aproveita, gente, você que não é inscrito ainda no podcast, aproveita, se inscreva no Instagram aqui, tá bom? Tá passando aqui o nosso Instagram, o Instagram do Bires, o meu Instagram, o Instagram do podcast e também, pastor Bruno, tá passando o seu podcast. Fala pra gente, Bruno. Pastor, seu Instagram? É pr.brunoteles. Tá vendo aí, gente? Aproveita sigam você. muito. Sigam muito, vamos lá. Aproveita, sigam o pastor Bruno. Se você tá gostando desse conteúdo que ele tá passando pra gente aqui, aproveita, se inscreva no canal dele. Como que é? Se inscreva? Se inscreva, né? Siga, né? Siga o pastor Bruno. Siga o pastor Bruno, que eu tenho certeza que ele vai ajudar você a crescer espiritualmente. Amém. Voltamos nos nossos comerciais, como todos sabem. Pastor Bruno, nós paramos em uma parte que você me fez chorar. Amém. Vamos dar continuidade, pastor Bruno. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, pelo convite. Deus é bom. Eu sei que isso é só o começo de uma grande obra. Muitas pessoas, enquanto você falava, já vou liberar algo aqui. Opa. Muitas pessoas vão ser curadas nesse lugar. Eu creio. Muitas pessoas vão ser curadas. Alguns convidados vão vir aqui para falar, mas vão ser curados aqui nesse lugar. Muitas vidas vão ser alcançadas. Muitas armas vão ser tiradas das cabeças aqui através desse podcast. Muita gente vai ser curada em hospitais. Muitas crianças vão ser cuidadas, blindadas pelo Senhor. O que vai acontecer através desse lugar aqui, como você falou, a glória de Deus, a honra é dele. E através desses microfones, através da palavra que vai ser lançada aqui, através de cada pessoa, escute só, Deus vai direcionar vocês pelo Espírito. Cada pessoa, a pessoa certa para sentar nesse lugar. Isso aqui é do Senhor. A palavra veio dele e é ele que vai governar. E eu creio que isso aqui vai ficar muito maior do que vocês imaginam. Porque estamos vivendo os últimos dias e o interesse de Deus é que vidas, cidades e nações sejam salvas e alcançadas. Eu falo que se Paulo tivesse aqui, meu irmão, ele ia dominar isso. O podcast, essas redes sociais, o cara ia ser o cara, né? Mas eu creio, eu sinto muito a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Sinto muito mesmo. E a presença, ela tá através de nós, né? Não é nem as 4 paredes, mas é onde a gente tá, ela tá junto. E é isso, avancem, sejam guiados pelo Espírito e se preparem porque vocês vão viver grandes emoções nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? A gente estava falando sobre a sensibilidade do Espírito, né? A gente começou falando sobre a diferença de entrega, de aceitar e entregar. Eu estava contando que eu saí agora com a minha esposa e a gente estava indo para ela tomar um medicamento. E o pólen está muito forte, né? E a gente estava indo ali para ela tomar um medicamento e chegou ali o Espírito Santo. Enquanto a mulher aplicava a injeção nela, o Espírito Santo de Deus tratou comigo sobre a mulher. Então, quando eu comecei a falar com ela, ela entrou num pranto tão forte, e ela começou a chorar muito ali no estacionamento da casa dela. Ela chorou muito e Deus falou muito com ela. E ela falou assim que aquilo ali foi a salvação da vida dela. É isso que eu falo. Quando a gente vive uma vida de entrega diária, e a gente tem essa sede, esse desejo por Deus, você acorda cedo, o primeiro plano seu não é quanto que você vai ganhar, não é quantos clientes que você vai atingir naquele dia, não é o primeiro plano da cabeça de uma pessoa que é entregue ao Senhor Senhor, quem o Senhor tem para mim hoje?
Quantas pessoas, quantos de nós aqui que acordamos de manhã cedo e falam, cara, vamos planejar ganhar quantos para Jesus hoje? Senhor, e se não for para ganhar, se for para edificar, se for para curar, aonde é? Quem é? Entendeu? Planejar a sua vida para que vidas sejam salvas, edificadas, consoladas através da sua vida naquele dia. Porque, afinal de contas, PG, o que é mais importante? O que significa a nossa vida nessa terra se o céu é muito melhor? Sim. Hã? Um lugar onde você tem um corpo glorificado, um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado onde não tem dor, não tem pranto, não tem choro. Por que estar aqui? Qual a motivação de estar aqui? Qual o propósito de estar aqui? Ganhar dinheiro? Passear? Viajar? Comer? Não, cara. É muito além disso. Aliás, isso aí é só um detalhe. A minha vida e a sua, ela é completamente governada pelos céus. Nós estamos aqui, cara, para liberar Jesus para a vida das pessoas, para fluir, sabe, o poder e a glória de Deus na vida das pessoas, para sentar em mesas como essa. Aliás, eu tenho um projeto, eu quero falar rápido dele aqui, que chama A Mesa, que Deus me deu lá na Flórida. E a gente está começando, depois eu quero até alinhar isso com vocês, a gente está começando a organizar esse projeto que chama A Mesa. Esse projeto a gente está... Posso falar? Posso falar. Pode. A gente tá esperando de Deus um ônibus, a gente está montando uma equipe. Nós vamos montar um site, onde as pessoas vão entrar nesse site, as pessoas de qualquer lugar da América vão entrar nesse site e falar, eu quero vocês 3 dias dentro da minha casa. E nós vamos para dentro da casa da pessoa, primeiro dia, só no Espírito, para ouvir a voz de Deus, para o que Deus quer para aquela família. Os outros 2 dias para sentar na mesa com a família. Para sentar na mesa com a família. A gente já começou a fazer isso e a gente está tendo experiências sobrenaturais. Casamentos sendo restaurados, vidas curadas. A mesa cura. Eu falo que o púlpito ali na igreja, eu vou jogar muito, ele é 10% do nosso ministério. Vai pegando isso aí, viu, molecada? O púlpito da nossa igreja é 10%, estou jogando muito, né, do nosso chamado, do nosso ministério. Está muito além daquilo ali. Está muito além, por isso que eu falo, é uma vida de fome, de sede e fome de justiça, sabe? É uma sede assim que... É uma sede que você levanta e você fala, cara, hoje é almas, hoje é vida, cara, hoje é Cristo, cara, hoje é Deus em mim através de mim. O senhor falando isso, eu paro pra pensar que tem muitas, tipo, pregadores que vem pregando o mundo inteiro, tem perdido sua família, seus casamentos, seus relacionamentos, porque tá se entregando, tipo, demais, mano. Você acha que o ministério ali, ó, tá ali pregando... Viaja, não tem mais contato com a família, fica 15, 20 dias fora e esquece que a família, a gente precisa ter como base que Deus constituiu a família para ser vivida em comunhão. E o senhor, nesse projeto do senhor, até quero parabenizar o senhor, porque quando se fala de mesa, a gente fala de comunhão. Comunhão. E Jesus resolveu tudo na mesa. Exatamente. E tem muitas casas que tem perdido esse momento, tem né, perdido mano? esse momento. O filho tá no quarto, a esposa tá no outro quarto, o pai tá na sala, e esqueceu que a mesa é um lugar de comunhão. Olha a mesa Davi. O Davi, Se exatamente. importou tanto com o reino que perdeu os filhos, né? Olha só pra você essa mesa, a gente tá de igual para igual aqui. Fácil de comunicar, fácil de entender. Eu falo, você escuta, contato físico, sabe? É isso aqui, cara. Isso aqui, pra mim, eu falo que eu prefiro 30 minutos aqui numa mesa do que 2 horas no altar pregando. Entendeu? É lindo o que acontece na mesa. E quando você começa a sair, convido vocês um dia a ir comigo nessa viagem. Quando você começa a sair e entra pra dentro de uma casa e você entende que essa doação sua, essa entrega sua por vidas, que você chega ali, você começa a ouvir aquelas pessoas. Cara, tanta gente sofrendo, sabe? Sofrendo na alma, no espírito. Tanta gente com grana, tanta gente milionária. A gente entra dentro de casa assim que você fala, uau, onde que é o banheiro aqui? Eu preciso usar o GPS aqui. Mas vazia de Deus, tristes. E aí você senta numa mesa, cara, e quando Deus começa a usar, quando Deus começa a agir ali, cara, que você vê o marido, a esposa, os filhos vomitando, jogando pra fora, anos e anos e anos de tristeza, de opressão, e você vê Deus curando, cara, isso não tem preço. Sabe, isso não tem preço. Então eu falo que a igreja ela tem que virar os olhos para isso.
sabe? Por isso que eu gosto muito dos GCs, né? Dos cultos em casa. Eu valorizo muito isso, porque isso é muito importante. E, assim, pra você ver, um momento desse, se eu tô largado no espírito, se eu tô desconectado com o céu, simplesmente eu ia ali, tomar a injeção e ir embora, pronto. Mas o que Deus fez ali, cara, antes de eu vir pra cá, cara, foi sobrenatural. Eu vim queimando já. Falei, Pai, obrigado. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem carro, casa, não tem nada mais valoroso de você ver Deus fazendo em você e através de você. E é por isso que eu quero deixar aqui uma palavra que está lá em Colossenses 3:1. Se você quiser abrir, tudo bem. Lá em Colossenses 3:1 diz assim, eu vou ler para você aqui. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Sabe o que é o problema nosso hoje como ministros e como filhos e como crentes? É que nossos olhos estão muito terra. A gente está vendo isso aqui como uma realidade e that's it. A gente está olhando para isso aqui como uma realidade irreal, né? A gente está com nossos olhos muito na terra e a gente está vivendo muito em função do que a terra tem para nos oferecer. O que ela tem para nos oferecer? Nada. Por que ele está falando aqui? Fixe seus olhos na realidade do alto. Porque, como eu falei aqui, lá é a nossa origem. Olha só o que ele continua dizendo. Onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Coloque seus olhos no real, onde Cristo está. Por quê? Porque não é a terra que cura os céus, é os céus que curam a terra. Você está entendendo? Então eu tenho que estar onde realmente é o real, é onde eu estou. Olha só. Olha o versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por favor, cara. Aí eu acordo cedo, aí meu trabalho, é a viagem, é o restaurante, é a escola, é não sei o quê. E você passou 24 horas do seu dia sem pensar sequer em Jesus. Não precisa nem ler Bíblia, nem falar, não, você não pensou. Isso é muito sério, cara. É a hora que... É o perigo da apostasia. Sim. Você está entendendo? É o perigo de... que você falou aí, de esquecer a família, sabe? Para viver algo que além daquilo que é o real. Então, eu estava até falando com ele ali, aonde começa o meu ministério? Meu ministério começa lá dentro de casa. Não adianta nada vir aqui no podcast e pregar no mundo inteiro aí, minha família ser destruída. Ah, você é profeta para um monte de gente aí, mas você não é profeta na sua casa. Entendeu? Você não é profeta da sua esposa, dos seus filhos. Ah, eu sou pastor, pastorei uma igreja de 100 mil. Não, você pastoreia sua esposa, seus filhos. Você evangeliza eles. Então não adianta, cara. Ele mesmo falou assim, cara, assim, é surreal isso, não sabe? Não tem como. Então a gente tem que voltar para a origem, a gente tem que entender aonde que estão os meus desejos. Aonde que estão os meus olhos espirituais. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. 3, pois vocês morreram para esta vida. Cara, a gente já morreu para essa vida. E agora a verdadeira vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é a vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão, olha só isso, da sua glória. Mano, a minha vida, a sua vida não é nessa terra. Eu não posso viver uma vida de aceitação, eu tenho que me entregar, eu tenho que morrer. Você tá entendendo? Eu tenho que morrer logo, velho. Eu tenho que viver por ele. Eu escutei uma música ontem que é Perdendo que eu ganho. Você tá entendendo? É perdendo, que mexeu muito comigo, é perdendo que eu ganho. Então, às vezes, está dando errado na sua vida, é porque para dar certo, às vezes tem que dar errado. Por quê? Porque a gente organizou muito a casa. E o Espírito Santo senta lá atrás e fala assim, na hora que eu tiver uma oportunidade, aí, galera, tô aqui, viu? Organizamos muito a casa, cara. A gente organizou tanto que o Espírito Santo não tem mais lugar, nem espaço. E eu não estou te falando de uma bagunça gospel aqui, de fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso. É deixar o Espírito Santo... Cara, a gente limita essa organização gospel, sabe? Esse negócio de... a gente... É muito perigoso isso, cara. Adorar a adoração. O que é adorar a adoração? É a gente colocar o homem acima de Deus. Sabe? É a gente levar o ambiente da igreja, o nosso ambiente de adoração, sabe? Para um lugar abaixo de Deus. Ou seja, eu vou ali assistir um cara pregar, eu venero tanto, eu adoro mais ele do que o próprio Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, cara, porque eu preciso colocar Deus no lugar, eu preciso me colocar no lugar
aonde eu entendo que eu sou filho, mas também eu sou servo. Eu tava falando para ele aqui, a gente serve um Deus poderoso, excelente, magnífico, mas simples, cara. Um Deus simples. Que talvez a gente prepare um banquete gigante para ele. Não, cara, eu quero comer um pãozinho sentado na calçada ali, um leite com café. Você tá entendendo? Tô me importando com a sua presença na mesa. Você leu uma parte aí e me chamou muita atenção que a parte diz assim, que só vai participar da glória de Deus quem tem coragem de morrer por ela. Quem não tiver coragem de morrer por ela, nem adianta que não vai sentar na glória, não vai. É blá, blá, blá. Então, se eu não colocar minha mente, meus pensamentos, o meu desejo... Cara, eu vim de lá, eu sou dele, eu vou passar a eternidade com ele. Como que eu vou viver numa terra aqui sem relacionamento? E outra coisa, quer coisa pior, você chegar lá em cima e falar, cara, eu tive a oportunidade de mover céus e terra, mano. E não fiz. Por quê? Ah, por medo. Ah, preguiça gospel, sabe? Porque todo esse cansaço que a igreja está vivendo, essa preguiça, se cara, culto de oração, tá todo mundo morto. Por quê? Isso me prova só uma coisa. Não existe relacionamento. Você começou falando sobre isso no começo. Não existe relacionamento. Não precisa nem perguntar. Não tem relacionamento. Eu vejo chegando uns caras ali, às vezes, no Pray, que já entra na porta, o outro já entra assim, já senta com o chicletão lá, assim, ó, esperando Deus fazer alguma coisa. Não entendeu o ambiente, né, meu pastor? Não entendeu. Sabe? E outra coisa, eu não quero que ele vá ali queimar dentro da igreja. Eu quero que ele venha queimando. Eu não quero que ele vá adorar. Eu quero que ele venha adorando. É isso que Deus quer. É uma vida de adoração. Eu falo que... Tem muita gente que não concorda com isso, é loucura. Eu falo que Deus age mais do que reage. Desculpa, Deus reage mais do que age. Por quê? Porque ele já fez tudo que ele tem que ter feito por nós. Já foi feito tudo que precisava ser feito por nós. Agora ele está esperando que uma ação de fé minha, entendeu? Para que o céu se mova através dessa ação. Como é que eu mexo com Deus? Como é que eu mexo com os céus? Agindo em fé. Decisões de santidade, sim, sim, não, não. Sabe? Fugir da aparência do mal mesmo, é correr. A Bíblia fala fugir da aparência. Apareceu que é ruim, corre. Você tá entendendo? É isso, cara. Eu não posso, eu tenho que respirar Cristo. Eu tenho que respirar os céus. Eu não posso viver o evangelho de plástico. Chega. Eu preciso impor as mãos e a perna tem que crescer. Eu preciso. Agora eles estão fazendo curso de como derrubar as pessoas. Cara, o que estão fazendo com o evangelho é loucura, mano. Sabe? Não tá vivendo um Deus real. Não tá vivendo, é uma praia artificial, você tá entendendo? Onde o céu é artificial, onde a água é artificial, onde tudo é artificial. E não posso mais, cara, eu preciso chegar num lugar. Vou finalizar isso aqui para você falar. A Bíblia fala que Pedro pregou a primeira pregação de Pedro foi 3.000 pessoas salvas. Só que a gente esquece que a Bíblia fala também que Pedro, calado, ele passou e a sombra dele curou. O que nossa vida tem feito calados? O que a nossa vida tem feito calados? Você chega num lugar, o ambiente muda. Você chega no lugar, as coisas ficam diferentes. Você tem noção disso? A sombra de Pedro curou alguém sem falar nada. Que nível que nós estamos de relacionamento com o Senhor? Que nível que eu estou e você... Não, mas eu tenho, olha só, tenho 500.000 seguidores. E a Bíblia fala que muitos desses caras vão chegar diante dele e falar, beleza, cara, isso me pega. Isso me pega, essa passagem me pega. Deus, eu curei em seu nome. Pai, eu fiz milagres em seu nome. Olha a multidão que eu ganhei pro Senhor. Olha quantas vidas. Deus vai falar, claro, cara, os dons são irrevogáveis. Eu te dei o dom. Faz o que você quiser com ele. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Mas, cara, tudo isso que eu fiz por você... Cara, tudo isso que eu fiz para o reino. Você fez tudo isso para o reino. Mas eu nunca tive você. Eu nunca tive seu coração. Então, cara, a gente precisa voltar a essa essência, sabe? Só tem uma coisa, cara, que resolve todo esse problema da igreja. O que você começou a falar no início. O relacionamento genuíno com o Senhor. Onde ele fala, você escuta. E aonde você fala e ele escuta. É uma loucura. Por isso, quando você entra dentro do seu quarto, fecha sua porta e a comunhão tá tão grande... Você não... Encosta, pessoal, desculpa, a comunhão tá tão grande, o negócio tá tão fervendo ali, que aí você não quer mais sair dali. Aí Deus fala, não, você tem que sair, agora vamos. Você, não, pai, tá tão bom, tá tão gostoso aqui. Eu falo, você escuta. Você fala, eu escuto. Sabe, revelações.
Então, cara, que os fariseus morram. Entendeu? Morram. E que Deus levante. Cara, eu vou falar um negócio para vocês agora. Vai começar a aparecer uns remanescentes na terra. Uns caras que, calados, vai resolver muita coisa. E se possível, eles vão falar. Se necessário, eles vão falar. Se necessário, eles vão falar. E que a gente, como igreja, esteja preparado para viver isso. Que eu, você, cara, a gente tem a oportunidade ainda de vida. Eu falo para meus amigos, cara, depois que chegar no céu, cara, esquece, você não precisa de mais superpoderes, você não precisa de unção, você não precisa de nada mais, nada. Deus, cara, o Deus Todo-Poderoso, que nem da gente precisa, que ele é Deus, ele resolveu escolher você para falar, mano, vai lá e faz, cara. Vai lá e derrama a minha glória. Vai lá, deixa eu ver, cara, deixa eu ver isso. Quando Jesus fala assim, que a gente ia fazer obras maiores, os caras pensam assim, cara, o que eu vou fazer de maior? Abrir o mar, né? Coluna de fogo, os porquinhos de paraquedas lá, que, né, caindo para Pedro, lá para Pedro comer, né? Foi o primeiro paraquedas que Deus inventou, né, na Terra. Né? Cara, tanto milagre que aquele povo do deserto viu, cara, do Egito viu, tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre. O que eu vou fazer além disso? O que Jesus está querendo dizer que vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, vocês vão ter mais tempo para fazer mais coisas. Então, minha pergunta é, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Onde a gente está colocando, onde a gente está focando mais o nosso tempo? Que nível de paixão que eu e você tá, que eu acordo, passo um dia 24 horas e eu não faço uma ligação. Eu não oro por ninguém, eu não lembro de ninguém. Como assim, cara? Tá errado. Nós, como os filhos e chamados para a boa obra do Senhor, nós temos que viver isso e mergulhar nisso, como a Bíblia fala, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É isso. Eu acho que quando nós acordamos, nós temos que escolher qual cultura vai reinar aquele dia, né? Porque dentro de nós é uma cultura, a cultura do céu, a cultura da terra. Aí vai de você. Fala, Deus, hoje a cultura do céu vai reinar em mim. Hoje o dia é a cultura do céu, né? E você entender, mano, que você é uma boca de Deus na terra, fazer as coisas que o Senhor depositou sobre você, eu acho que é isso. E acreditar que sempre tem alguém precisando de uma palavra que você possa falar. Porque um Jesus bem apresentado, ele se torna irresistível. Quando você apresenta Jesus de uma forma correta, não tem como outra pessoa não aceitar. Eu acho que esse posicionamento que está faltando nessa geração hoje é um posicionamento de crer que através de você pode fluir coisas boas para outras vidas. Sim. Que nós estamos perdendo essa... E é muito bom esse momento, pastor, que o senhor disse pra gente, porque nós estamos perdendo essa sensibilidade e desacreditando da importância que Deus tem sobre nós, sobre nossas vidas, de pregar o evangelho. E tem muita gente morrendo. O simples, né, cara? O simples. E aí nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com pregar em multidão. E às vezes Deus está falando, cara, eu te chamei para pregar na rua, mano. Eu te chamei para pregar com 2 pessoas. Eu estava conversando com o Samar esses dias. Eu disse assim, no púlpito eu não sou bom, cara. E realmente eu não sou bom. Talvez eu possa ter uma eloquência legal, posso falar bonitinho, mas eu não sou bom. Eu me sinto que eu sou útil no tete a tete. Isso. No 1 a 1, sabe ali? Porque ali... E para algumas pessoas falam assim, não, isso é loucura. Não, isso é loucura para você. Para mim, eu acredito que eu consiga fluir mais no 1 a 1 ali, sabe? Cada um com seu chamado, cada um com seu dom, com seu talento. Deus preparou você para isso, é isso, cara. E quando você entende seu chamado, acho que fica mais leve, né? A caminhada, mano. Exato. Pastor, como que despertou esse chamado? Agora eu gostaria até de fazer essa pergunta. Como que despertou esse chamado de ser pastor na sua vida? Cara, na verdade é o seguinte, assim, pessoal, eu fui ungido a pastor, mas eu vou falar aqui para vocês e para esses 90 mil pessoas, 100 mil, vou profetizar 1 milhão. Eu creio, eu tô crendo, eu creio nisso. Eu fui ungido a pastor em Brasília com a minha esposa há mais ou menos 12 anos atrás, 13 anos atrás. Existe dentro dos 5 dons ministeriais, profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastor. Eu falo que assim, tem um pastor que pastoreia, que profetiza, e tem um profeta que pastoreia, né? Eu sou o profeta que pastoreia, entendeu? Quando me ungiram a pastor, reconheceram isso em mim, e eu estava cuidando de uma galera lá, né? Eu estava pastoreando jovens, né? E não tem problema nenhum
você ser um profeta e pastorear pessoas. E não tem problema nenhum também você ser um pastor e profetizar. Cara, não limita Deus, deixa Ele te usar. Descubra o seu dom, descubra o seu chamado, viva ele, mas não limite Deus. Eu já vi muitos... Meu sonho era ver mestres queimando. Porque, cara, o cara vai, sobe lá, ensina e vai embora. Como assim? Entendeu? Então, assim, hoje eu tô vendo isso, graças a Deus. Então, assim, esse chamado veio Deus do ventre. Não era para mim nascer. Meu pai teve 3 meninas e minha mãe foi lá para operar. E minha avó, uma das profetas mais reconhecidas hoje no Brasil, já fechou 2 centros espíritas, que é as 2 maiores assembleias de Deus hoje de Brasília. Foi usado por Deus para isso. Ela falou pro meu pai, vai vir um homem. Meu pai, não, mas a minha esposa já está indo para o hospital para operar. Vai vir um homem. É Deus que falou que vai vir um homem. E a vida dele é para obra. A vida dele é só para isso. Ai dele, de vocês, se ele fugir disso. Mas mesmo assim ele teimou e levou minha mãe para o hospital. E minha avó foi lá e entrou dentro do hospital. E me tirou lá de dentro. Tirou minha mãe lá de dentro. Vai vir um homem. E veio. E nasceu. Essa beleza toda que vocês estão vendo aqui. E de lá para cá, cara, a minha vida inteira eu escutei isso e fui direcionado para isso, para o chamado. Para viver Cristo. Não para o chamado, para viver Cristo. Entendeu? Eu nunca vou colocar o chamado na frente, acima do Senhor e de Deus. É simplesmente isso que eu falo. Viva Deus e o chamado é uma consequência da sua intimidade com o Senhor, né? Da sua fome por Ele. E tudo começou aí. Só que eu descobri que eu era um profeta. Com o tempo eu fui descobrindo todas as evidências como Deus me usava, que eu era um profeta. E hoje, literalmente, eu vivo isso. Né? Dentro dos 5 dons ministeriais, falando bem claro, eu sou um profeta que pastoreia. Né? Aliás, a gente cuida de um culto aqui na Lagoinha chamada Pray, toda terça-feira, às 8 horas. É queimação total. Ali está acontecendo milagres, é coisa linda que Deus tem feito ali. E assim, hoje eu vivo esse chamado profético, eu fluo nesse chamado profético, né? E está sendo bênção, cara. Assim, não, é minha vida, eu gosto, eu amo. Você sente dentro de você como aquela chama, é isso. Entendeu? E já tentei ser mestre, não consegui. Já tentei ser um evangelista desses loucos aí para sair. Não. Meu chamado é profeta. Então, eu quero até dar uma dica para você. Não invente. Faça aquilo que Deus te chamou para ser e fazer e não invente moda. Né? Porque hoje todo mundo quer ser pastor. Eu fui numa igreja aí o cara você perguntou isso. Fui na igreja, cara, pastor, vamos lá, cara. Estou separando. Olha para você ver, cara, que interessante. 12. Eu falei, 12? Isso é profético. Pra gente tudo é profético, tudo fala. Né? Tudo fala. Então, ele pegou e falou assim, não, vamos lá. Eu falei, não, pastor, faz isso não. Não, vamos lá, cara, vou te apresentar os caras, a gente tá separando os 12, né, pra ser pastor, não sei o quê, vamos. Aí eu cheguei lá, falei, deixa eu caladinho aqui, por favor. Eu sentado lá, ele vai e me chama. Vem cá, Bruno, dá uma palavra pros caras aqui, né, tal. Aí eu fui lá. Pra que chamar profeta pra isso? Cara, você tem que tomar cuidado quando você chama o profeta pra um lugar, viu, cara? Quer dizer, chama mesmo, deixa Deus falar. Aí, cara, eu recebi uma direção. Cara, agora você imagina. O cara separando 12 pessoas, a liderança toda no lugar. Agora você imagina isso. O Espírito Santo nos coloca em cada uma, cara. Obrigado, Jesus. Estou aqui para morrer mesmo. Então, o que acontece? Eu recebi uma direção de chegar em um por um. Isso aí serve para quem está escutando, para vocês. É muito sério isso, cara. O que eu vou falar é muito sério. É uma geração que pode morrer. Você mata uma família e mata uma geração. Eu cheguei por um, falei, pastor, posso fazer algo aqui? Claro! Eu jamais esperava isso. Eu cheguei por um, falei, cara, realmente você tem um chamado pastoral? E você entende aonde um pastor toca? Ele olhou para mim o primeiro, falou, baixou a cabeça e falei assim, ó, na frente de todo mundo. Cheguei pro outro, e aí? Você entende aonde um pastor toca? Você entende o chamado pastoral? Realmente isso queima dentro de você? É isso mesmo? Você é um pastor? Você sente isso de Deus, esse chamado? Baixou a cabeça. Chegou no 11. No 12 era o único que falava, não, eu tenho convicção do meu chamado pastoral. No domingo eles iam ser consagrados a pastor. Acabou a consagração. Você já imaginou uma coisa dessa? Que loucura isso. Um era evangelista, o outro era profeta, o outro era... Mas eles queriam, né? O sistema queria... Não, são pastores, vamos formar eles pastores. Então deixa eu te falar,
não deixa ninguém dar um destino para você do que Deus já deu. Entendeu? Não deixa ninguém olhar para você e falar, não, cara, você é um pastor, eu vou te incentivar, vem cá, eu vou te consagrar. Não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça e te dar um destino diferente daquele que Deus já programou para você antes da fundação do mundo. Porque ele fala lá em Efésios 3:1 que antes da fundação do mundo ele gerou você nele. Você não caiu na terra e falou, agora o Gabriel caiu lá na terra, tá? Nasceu e Deus falou, e agora, o que eu vou fazer com ele? Não, cara, já tá tudo planejado, já foi tudo arquitetado por Deus no coração dele antes da fundação da terra. Então, cara, como saber meu chamado? Cara, vai pro seu quarto, fecha sua porta. Olha onde você flui mais, olha onde você queima mais, olha onde você deseja mais. É isso. Então, o meu chamado profético foi assim, onde eu ia, cara, Deus me dava palavra de sabedoria. Onde eu ia, Deus me dava palavra de sabedoria e era certeiro, pá. Não é nada de adivinhar endereço, nada disso. Né, identidade. O cara me chamou para ir num culto onde o cara adivinhava o endereço e identidade. Eu falei, não, cara, eu já sei minha identidade, meu endereço. Sabe? Cara, é que eu falo, cara, é uma questão de relacionamento, é uma questão de intimidade com o Senhor. E não tem para onde correr. É muito difícil alguém entender uma experiência que você tem com Deus. Quando você tem uma visão que você vai contar, você conta com tanto uau. Mas a pessoa que está escutando, às vezes, cara, legal, mas... Entendeu? Você fala, gente, mas eu vi, mas eu ouvi. Então, assim, esse relacionamento com Deus é que vai levar as pessoas a ouvir Deus e caminhar nesse caminho correto que Ele chamou você para ser. Então, só flui. Né? Não precisa fazer um curso para aprender a ser um pastor. Se você tem um chamado, você pode fazer um curso para desenvolver o seu chamado, não para aprender a ser um pastor. Né? Então, assim... a minha carreira foi essa, né? Eu nasci com esse chamado profético, estou vivendo ele, está sendo bom demais, né? E é desafiador, porque profeta geralmente anda sozinho, profeta às vezes prega uma vez só num lugar, não volta mais, mas eu já morri para mim mesmo, né? Eu quero é Cristo e ser usado por Ele, ser cheio dEle e possuído por Ele. É isso aí. Glória a Deus, gente. Pastor Bruno, infelizmente nós... Temos um tempo, né? E o tempo... Infelizmente. E o tempo, quando o assunto é bom, ele é implacável. Ele não espera e ele vai... Parece que vai além... A cada 1 minuto parece que é 4 minutos na velocidade. Isso. Mas, pastor Bruno, nós queremos muito agradecer o Senhor. Crendo que tudo aquilo que foi falado aqui... as pessoas que estão em casa vão receber e eu tenho certeza que vai tocar corações. Amém. Nós queremos, em nome do podcast aqui, em nome dos nossos pastores, agradecer realmente a sua presença, agradecer ao nosso staff, ao Enon, ao Vitor, ao Samar, ao Bires, né, Bires? Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando, amém, você que nos segue nas redes sociais. Queremos agradecer e nós esperamos do fundo do nosso coração que esse podcast possa ter tocado o seu coração. Amém. E se tocou seu coração, por favor, compartilhe. Ajude a chegar mais longe, né? Compartilhe, mande pro seu amigo. Pastor Bruno, eu queria que o senhor deixasse umas considerações finais. Sim. E obrigado mais uma vez, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal aí que está nos bastidores. Vocês são fantásticos. Eu tô assim muito feliz. Inaugurei meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Amém. Gabriel, você é fantástico. Cara, conhecer você tem o brilho de Cristo na sua vida. Você foi chamado para a mesa e eu agradeço a Deus que eu encontrei um cara que foi chamado para a mesa. Quando eu encontro pessoas que foram chamadas para a mesa, eu me alegro muito. E não tenha dúvida, as mesas vão te perseguir, né? Obrigado mesmo, Gabriel. Cara, que momento lindo, né? Um momento muito profético. Vocês estão de parabéns. Eu sei que isso aqui vai ficar pequeno. Eu creio. Né? Tamo junto como família. Nenhuma placa vai nos dividir. Nós somos a igreja, né? Eu estou aqui como irmão, vocês são meus irmãos. E a gente tem que se acostumar um com o outro, porque a gente vai morar eternamente junto, né? Eu quero agradecer o pessoal aí que assistiu. O menino pediu para mim não bater a mão aqui. Eu estou tentando me segurar. Agora né? pode. Agora pode. Tá? Mas obrigado, pessoal aí que está assistindo. Compartilhe mesmo. Eu nunca pensei que eu ia falar compartilhe, né? Dar like. Mas assim... faça isso porque é uma maneira de você alcançar vidas que você nem sabe. Que talvez você nunca vai saber quantas vidas foram alcançadas, salvas, curadas através disso aqui. Né? Muito obrigado, parabéns, PH, parabéns, Gabriel. E continue, não parem, avancem. Isso é só o começo de uma grande obra. Vocês começaram isso aqui num tempo muito profético. Né? Jesus está voltando, ele está muito perto. Né? O mundo está uma loucura, a cada minuto muda tudo
E eu creio que vai ser muito edificante. Eu não tenho dúvida, né, de que grandes coisas vão acontecer através desse lugar aqui. Muito obrigado. Queria só deixar uma passagem aqui para terminar, que está lá em Filipenses 2,13, que diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Uau! Eu queria fechar com isso. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém? Quero deixar essa palavra. Deus está agindo na sua casa, Deus está agindo em vocês. E Ele está despertando o desejo. Então não fique aí, cara, o que é isso que eu estou sentindo? Esse desejo de pregar, de fluir, é Ele, tá? De ofertar, é Ele. O diabo nunca vai mandar você dar nada para ninguém, viu? Então deixa Deus te usar, fique com essa palavra. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. É isso aí, galera. É isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim, mais um programa, mais um podcast. Nós queremos agradecer você mais uma vez, você que está assistindo no seu carro, você que está assistindo na sua casa, você não sei onde você está assistindo, mas saiba de uma coisa, nós queremos agradecer profundamente. Viris, aquele meu abraço, tamo junto. Muito obrigado, tamo junto, rapaziada. Valeu, Nós. fui!